Existe um parasita que conseguiu se infiltrar, crescer e corroer as almas dentro da igreja. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa frase do padre ateu francês Jean Méliès, nascido em 1664 e morto em 1729, resume o nascedouro do mundo moderno, que é a Revolução Francesa, fruto de uma longa caminhada de degeneração da civilização, e que é, na expressão de Monsenhor de Ségur, a expressão luciferina mais evidente na história humana. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso O Parasita Oculto. Uma alegria tê-los, vocês aqui novamente conosco. Espero que as aulas anteriores tenham começado a abrir os olhos de vocês para este parasita, este verme roedor que nos consome por dentro e que é muitas vezes imperceptível e que vai pouco a pouco, ou como uma nuvem que vai obnubilando, atrapalhando, embaçando as nossas vistas, para que nós não enxergamos a realidade tal como ela é, mas de acordo com as invencionices deste mundo moderno que é essencialmente anticristão. O propósito deste curso é não apenas mostrar a gênese do mundo moderno, que foi feito na primeira aula, mas, sobretudo, desintoxicar, tirar da mente, do coração de vocês que estão me assistindo, mas também de mim, porque todos nós nascemos nessa época já nascida da Revolução, todos esses erros que ainda insistem em se manifestar em nós. Até porque são poucos os que têm coragem de denunciá-los abertamente. Este é o objetivo aqui deste curso, e alicerçados nos ensinamentos da igreja, no combate que a igreja travou contra esses erros, nos voltarmos para aquilo que é a verdadeira fé, à luz, inclusive, da própria razão, que depõe contra todos esses erros, contra todas essas mentiras que o mundo moderno criou e que nós, filhos dele, recebemos. Então, você que chegou até aqui, você deve reconhecer de fato que Deus está nos agraciando, a mim e a você, na possibilidade de termos acesso a isso. Acesso a isso. A essas verdades que tão poucos têm. Com esse objetivo que eu estou dando esse curso. Para abrir os olhos de vocês. Não com coisas não coisas que eu descobri. Mas que estão aí disponíveis em vasta bibliografia, em vastas análises historiográficas, filosóficas e nos próprios ensinamentos dos papas que combateram esses erros. Então, nos voltemos para a nossa fé, nos voltemos para a verdade, para a luz dela interpretarmos este mundo que nos cerca. Voltemos para a nossa identidade católica. Eu já anuncio, já que estamos falando da nossa identidade católica, já anuncio que ao final dessa aula serão abertas as pré-matrículas para a Escola de História da Igreja. E ao final dessa aula também eu irei dar alguns detalhes
sobre o curso que será lançado chamado As Muralhas da Igreja. Uma breve consideração a respeito da Escola de História da Igreja. A Escola de História da Igreja é a minha escola virtual, dedicada, a única escola virtual dedicada à história da Igreja, somente à história da Igreja. Já tem aí 1 ano e meio de existência, com vários cursos, mas com um curso principal, no qual, chamado de História Universal da Igreja, em que, em dezenas de aulas, nós conhecemos a longa marcha da Igreja, do corpo místico de Cristo, da continuação de Cristo, da continuação de Cristo na história, e que tem como grande objetivo, que tem como grande finalidade levar a história da Igreja para você e fazer com que você perceba que esta história não é um amontoado de fatos que se deram há tanto tempo atrás, mas não, é a sua história, com a qual você, e que você deve conhecer, na qual você deve se inspirar, da qual você deve perceber-se parte, certo? Bom, então fiquem até o final. Como eu disse, serão abertas as pré-matrículas para a escola, serão dadas algumas orientações a respeito do curso As Muralhas da Igreja e vai haver um presente especialíssimo, anuncio aqui já, um presente especialíssimo para quem fizer a pré-matrícula, ok? Que é inclusive gratuita, a pré-matrícula é gratuita. Quem fizer a pré-matrícula vai receber um presente, ok? Bom, eu comecei essa aula fazendo a citação de um padre ateu francês da virada do século XVII para o século XVIII, que proclamava, que de algum modo resumia aquilo que seria o mundo nascido do iluminismo, o mundo nascido da Revolução Francesa. O homem só será livre quando o último rei, ou seja, as autoridades tradicionais, forem enforcados nas tripas do último padre, ou seja, a autoridade religiosa do Ocidente, a igreja, o sacerdote. Né? Isso é como que o grito de Lúcifer, o grito luciferino, o grito de rebeldia, non serviam contra as autoridades políticas legítimas, que foram todas derrubadas desde o final do século XVIII ao longo do século XIX, e contra a autoridade, né? A autoridade instituída por Deus na Terra, que é a autoridade da Igreja. Então, como os liberais, eles tinham essa obsessão, ou têm essa obsessão, pela questão da autoridade, veem a autoridade como algo que viola, que está em oposição à autoridade, ou melhor dizendo, a autoridade que se opõe à liberdade dos homens, porque tem uma ideia falsa de liberdade. Eles querem colocar essas autoridades no chão. Claro, como eu expliquei na primeira aula, isso foi a consequência de uma longa marcha que começa desde o final da Idade Média, passa pelo humanismo, pelo renascimento, pelo protestantismo, pelo nascedouro da filosofia moderna, pela modificação do homem ocidental, a modificação promovida, a modificação filosófica que fez com que o homem ocidental modificasse a sua forma de pensar. Né? Então a marcha foi longa. E essa revolução avança. A revolução não tem freios. A cada geração ela avança mais. A cada geração ela é mais radical do que na geração anterior. Por isso que a Revolução Francesa, e quando eu falo Revolução Francesa aqui, eu estou querendo apontá-la como o símbolo, como o protótipo da Revolução Liberal em si. E que é, inclusive, a revolução que mais nos influenciou enquanto Brasil. Né? O Brasil foi muito mais influenciado pela Revolução Liberal Francesa do que a Revolução Liberal norte-americana. Né? É liberalismo também. É igualmente ruim, né? O liberalismo norte-americano.
mas aquele que mais nos influenciou foi justamente o liberalismo francês. Mas a Revolução Liberal daria um passo seguinte, que é justamente a Revolução Comunista. E talvez vocês que estejam aqui assistindo, como já estão muitos, imagino e espero, prevenidos contra os males do comunismo, menos talvez do que contra os males do liberalismo, talvez pensem que não tenham muito a aprender. Ou que, melhor dizendo, não há nenhum parasita, né, de cepa socialista, comunista, marxista em você. Mas talvez tenha. Muito provavelmente tem. E eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Bom, mas para nós chegarmos ao comunismo, é necessário que nós entendamos que o que aconteceu no século XIX, eu terminei a última aula falando isso, o século XIX, né, em termos de recapitulação aqui agora, o século XIX foi, desde o começo, um longo conflito entre a visão tradicional de mundo, que era a visão católica, monárquica, antiga, contra a visão liberal. A igreja, o grande objetivo dos revolucionários, pessoal, e isso tem que ficar claro, o grande objetivo dos revolucionários era abater aquela que eles viam como a grande inimiga da liberdade, a igreja. Voltaire falava que o objetivo da vida dele era écraser la infame, esmagar a infame. Quem é a infame? A igreja católica. É por isso que a Revolução Francesa perseguiu tanto a igreja. Perseguiu tanto a igreja. Inclusive, não é? Existia um objetivo real de destruir a igreja. Quando o Papa Pio VI foi sequestrado, exilado pelas tropas revolucionárias francesas, no final da década de 1790, ele foi levado para a França e morreu no exílio em 1799. Quando Pio VI morreu, exilado na França revolucionária, se disse que aquele seria o último Papa. Bom, Pio VI, morto em 1799, até hoje já teve 16 sucessores. Ou seja, aquela revolução que aqueles homens que se sentiam tão poderosos, tão capazes de destruir a igreja, falharam. Eles não destruíram a igreja. No entanto, eles conseguiram, e isso é notável, ao longo de todo o século XIX, em todos os cantos do Ocidente, secularizar a Europa e o Ocidente, expulsar a igreja do ambiente público, depauperar a influência que a igreja exercia sobre as sociedades. Tudo isso os liberais fizeram, promovendo terríveis perseguições, algumas sangrentas, outras não, espoliando a igreja, expulsando ordens religiosas, proibindo vocações, proibindo a educação católica, obrigando os sacerdotes a jurarem constituições anticatólicas, enfim, os liberais fizeram de tudo ao longo do século XIX para destruir a influência da igreja na sociedade. E conseguiram. Então, no começo do século XX, o liberalismo já era triunfante em todo o Ocidente. Todo. Não havia mais foco de resistência tradicional como no início do século anterior, não. Haviam católicos muito bem organizados, orientados, guiados e impulsionados, né, pelos sumos pontífices,
para combater a secularização, não é? Não é que as nações haviam, de fato, todas apostatado. Não, as sociedades ainda eram, em sua maioria, católicas. Agora, do ponto de vista do Estado, da sociedade civil em relação com o Estado, a influência da Igreja havia sido destruída. O liberalismo já havia se tornado o ar que todos respiravam. Ao longo do século XIX, os papas, desde o primeiro até o último, combateram ardorosamente isso, quase que como uma luta inglória neste mundo, mas que lhes valeu, com certeza, grandes méritos perante o céu, no céu, e que e os ensinamentos deles, né, apesar de não terem triunfado no ponto de vista prático da política, eles são até hoje para nós, ou devem ser até hoje para nós, a linha condutora pela qual, né, nós devemos enxergar o mundo moderno. E a própria Virgem Maria, né, ressalte-se, em 3 grandes aparições no século XIX, ela veio lembrar as verdades de fé contra este mundo cada vez mais secularizado. As aparições de Nossa Senhora na Rua de Bac, né, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, em 1830, em Paris, na Rua de Bac, para Santa Catarina Labouré, em 1851, em La Salette, e em 1858, em Lourdes. Todas essas 3 aparições, elas são como que uma lembrança a este mundo moderno, racionalista, naturalista, anticatólico, secularizante, laicista das realidades do céu. A igreja se lembrou, a igreja foi lembrada disso, mas o mundo caminhou para o secularismo, para o liberalismo. Então, quando nós chegamos ao início do século XX, não havia, né, mas nenhum Estado que preservava plenamente os direitos da igreja. Não havia. Inclusive, após a Primeira Guerra Mundial, o último império que ainda, ao menos simbolicamente, encarnava aquela ideia de Estado católico, que era o Império Austro-Húngaro, foi dissolvido, destruído pelos vencedores da Primeira Guerra. Então, né, quando nós chegamos no século XX, é essa a realidade. O liberalismo triunfante, um liberalismo que, alicerçado numa falsa liberdade, porque é isso que nós precisamos entender. Liberté, que liberdade é essa? É uma liberdade que em todos os lugares conduziu à tirania, em primeiro lugar, alçou ao poder oligarcas, gente que tinha dinheiro e não virtude, que impulsionou a chegada ao poder de demagogos e que conduziu a tiranias. Os antigos gregos já percebiam essa degeneração rápida disso que eles chamavam de democracia em tirania. Não trouxe liberdade nenhuma. Trouxe falsas liberdades, tornou o homem cada vez mais escravo de si mesmo, livre de Deus. Livre de Deus. Nos regimes liberais, né, em geral, todas as religiões têm aí a sua plena liberdade garantida, menos a cristã, né? Isso é geralmente o que acontece. Bom, então, era uma tragédia, só que de repente desponta no horizonte um inimigo muito pior. Muito pior. Porque a revolução avança, pessoal. A revolução avança. Isso é algo que é notório nos últimos séculos. Como eu disse, né?
a geração seguinte é sempre mais revolucionária do que a anterior. Aí dá a impressão de que a geração anterior é conservadora. Conservadora do quê? Conservadora da revolução da sua época. E o que vai acontecer é que, ainda em pleno século XIX, a revolução vai dar um próximo passo, e como a revolução ela não é, ruim, má, ela vai sempre degenerando cada vez mais. Vai sempre gerando monstros cada vez piores. De modo que, a partir do século XX, como praticamente desapareceu a resistência política católica tradicional, né? Como existiu no século XIX, né? Lembremos, por exemplo, no caso de Portugal e de Espanha. Né? Quantos de vocês já viram ser demonizado Dom Miguel, rei de Portugal, que se opôs ao nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal? Ele foi demonizado. Por quê? Porque ele era antiliberal, ele era tradicionalista e católico fervoroso. A resistência dele foi vencida. O mesmo na Espanha, com o infante Dom Carlos, que se opôs ao governo de sua sobrinha, que era um governo liberal, Isabel II. Todas esses dois movimentos, miguelismo e carlismo. O carlismo ainda existe, mas esse tradicionalismo ibérico, em geral, está de alguma forma renascendo de algum modo, mas pelo menos no âmbito doutrinário, mas no início do século XX isso estava destruído. Então qual que será doravante a opção dos católicos? E é para nós até hoje essa opção, a única opção. Escolher entre o mal menor. Porque de um lado agora haverá um liberal, e o liberalismo é um mal, né? Mas do outro lado terá um comunista. É este que é um mal muito maior do que o liberalismo. Apesar de fruto do liberalismo, é um mal muito maior. E as condenações ao comunismo serão ainda mais rigorosas do que contra o liberalismo, justamente porque proporcionalmente o comunismo é pior do que o liberalismo. Causa mais danos à fé, causa mais danos às almas. Isso é fácil, isso é fácil de se perceber, né? Imagine, o que você acha que é mais fácil? Faça esse raciocínio. O que é mais fácil? Quem é mais fácil de se converter? Um liberal ou um comunista? Quem é mais fácil de se converter ao catolicismo? Um liberal ou um comunista? É evidente que o liberal, por mais que ele esteja no erro, ele estará mais aberto para ouvir a verdade do que o comunista, porque a mente do comunista ela já está mais degenerada no erro, né? Bom, então, e o que qual é o grande mote do comunismo? Que é, como eu disse, um desdobramento ainda no século XIX. Claro, o comunismo vai obter a sua grande conquista no começo do século XX, com a Revolução Russa. Mas o comunismo ele já existe desde o começo do século XIX e as raízes dele, até bem diretas, até bem claras, se encontram já no século XVIII. Né? O jacobinismo, muitos jacobinos tinham nítidas tendências socialistas. Mas, enquanto o liberalismo alicerça-se naquela primeira palavra, né, do trinômio revolucionário, que é a liberdade, o comunista ele olha para a palavra do meio, igualité, igualdade. Mas vocês podem dizer, mas o liberal ele também fala muito de igualdade, de fato. De fato. A Revolução Francesa ela era igualitarista. Não é? O que a Revolução Francesa fez? Ela destruiu a nobreza.
Para vocês verem, né, como que essas influências igualitaristas estão presentes. Antes da Revolução Francesa, antes do Iluminismo, essa ideia de que todos os homens são iguais é absolutamente inexistente. A fé católica trouxe a verdadeira igualdade, que é a seguinte: a igualdade de todos perante Deus. Diante de Deus, todos serão julgados igualmente, de acordo com o que fizeram. No céu, um camponês pode estar acima, um camponês aqui na terra pode estar acima de alguém que foi um rei aqui na terra. Ou seja, perante Deus, de fato, os homens eles são iguais. Cada homem tem o mesmo valor. No entanto, a igreja sempre reconheceu algo que é da própria natureza das coisas, que é o fato de que aqui nessa realidade humana, as coisas são desiguais em infinitos aspectos. E é por isso que a igreja ela foi uma das grandes construtoras da nobreza ocidental, da nobreza medieval. Não é? Depois de um período de grande decadência civilizacional, que foram os tempos bárbaros, no qual os nobres eram em grande medida, né, alguns deles patifes, opressores, a igreja ela educa essa nobreza, educa à luz daquilo que passou a história como ideal cavalheiresco. E surge uma nobreza, ou seja, uma aristocracia verdadeira, né, uma aristocracia de mérito e de sangue, que deve cumprir determinados requisitos de virtude. De virtude. Claro, o absolutismo, ele deu grandes passos para a degeneração da nobreza. Os reis absolutistas, Luís XIV, acabou com a nobreza francesa. Como? Transformando a antiga nobreza que vivia no campo, com os seus camponeses, com o seu povo, administrando suas terras. O que ele fez com essa nobreza, justamente para impedir revoltas da nobreza? Tornou essa nobreza uma nobreza cortesã. Trouxe toda a nobreza francesa para morar no mesmo palácio que o rei, não é? E transformou o que era o ideal de nobreza. Não é? Até se chegar àquela nobreza decadente de peruca que a Revolução Francesa veio guilhotinar. Então, os liberais, eles tinham eles têm essa ideia de igualitarismo, justamente porque o liberalismo ele é em grande medida materialista, não é? E impulsionado pela mentalidade burguesa, e os burgueses não aceitavam estar, do ponto de vista estamental, jurídico, abaixo dos nobres. Então, se vem com a ideia de igualdade, mas igualdade perante a lei. Não igualdade material. Continuam existindo desigualdades, mas não se reconhece mais aristocracia, mais nobreza. Não. Isso é julgado no lixo pela Revolução Francesa. Se diz, não é? Como a Revolução Protestante atacou o clero, a Revolução Francesa atacou a nobreza. Só que a Revolução Francesa, os liberais, eles não se opõem à desigualdade material. Isso não. Agora, a próxima geração, o próximo passo da revolução vai se levantar contra a própria ideia de desigualdade social. Não de miséria, não de condições ruins de trabalho, de vida para os trabalhadores, não. Eles vão atacar a própria existência de desigualdades entre os homens. Né?
Então, católicos agora serão chamados a escolher entre dois males, o liberal e o comunista. Um mal menor e um mal pior. E o Papa Pio XI, pelo menos era assim como ele qualificava na sua encíclica Divini Redemptoris contra o comunismo, de 1937, ele chama a revolução que ele está condenando aqui de a mais grande, a pior, né? Eu vou ler aqui para vocês. Pelos séculos afora, as perturbações se têm sucedido umas às outras até a revolução dos nossos dias, que é a Revolução Comunista, a qual ou já surge furiosa ou pavorosamente ameaçada, atear-se em todo o universo e parece ultrapassar em violência e amplitude todas as perseguições que a Igreja tem padecido, a tal ponto que povos inteiros correm perigo de recair em barbárie, muito mais horrorosa do que aquela em que jazia a maior parte do mundo antes da vinda do Divino Redentor. Vós, sem dúvida, veneráveis irmãos, já percebestes de que perigo ameaçador falamos? É do comunismo, denominado bolchevista e ateu, que se propõe como fim peculiar revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Ou seja, chegou-se a um grau de revolução pior do que todas as anteriores. Lembremos que, em 1917, a própria Virgem Maria veio em Fátima nos prevenir a respeito dos perigos do mal que era esta doutrina. Que naquele mesmo ano, meses depois, né, a primeira aparição de Fátima foi em maio de 1917. Em outubro, a Revolução Comunista começava na Rússia. Ela dizia: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, causando guerras, perseguições à igreja, etc. E em 1936, aqui no Brasil, Nossa Senhora apareceu também. Isso é uma aparição confirmada pelo bispo local. As aparições de Nossa Senhora em Simbres, no qual ela também alertava para o perigo que o comunismo representava para o Brasil. Bom, afinal de contas, o que é o comunismo? Ou socialismo? As primeiras doutrinas socialistas, elas se disseminaram já na primeira metade do século XIX. E elas são variadas, elas eram variadas, né? E elas foram agrupadas pelos historiadores, principalmente historiadores marxistas, como socialismo utópico, para se opor àquela corrente vitoriosa do comunismo, que é a proposta por Karl Marx no seu Manifesto Comunista de 1848, e que é chamado pelos historiadores comunistas de socialismo científico, para se diferenciar do socialismo utópico. Bom, o Papa Pio XI, nessa encíclica, que será detidamente estudada no curso As Muralhas da Igreja, ele aponta uma coisa muito interessante. O comunista e sua doutrina se apresenta sob uma máscara. Qual é a máscara? A máscara da redenção dos humildes. O comunismo, e a esquerda em geral, se apresenta, não é, como a doutrina que vai salvar os pobres, que vai redimir os oprimidos, os explorados. Vejam,
a situação que a Revolução Francesa deixou, que o liberalismo deixou para os mais humildes no século XIX, era de fato terrível. Não tão ruim quanto Marx alegava, isso já foi demonstrado, que ele falseava dados oficiais do governo britânico, mas era indiscutível que a situação dos trabalhadores era muito precária. Então, e daqui a pouco eu vou fazer alguns apontamentos explicando por quê. Por que a Revolução Francesa, por que o liberalismo deixou em geral a situação dos trabalhadores tão precária. Mas, havendo essa situação, diz o Papa Pio XI, os comunistas, e diz o Papa Pio XI, não, isso é visível, não é? Visível. Eles se apresentam como aqueles que vão redimir os humildes. Mas, por detrás desta máscara, há todo um alicerce doutrinário profundamente oposto à fé católica e à própria natureza humana. Como que Marx lê a história humana? Através daquilo chamado de materialismo histórico dialético. Marx, ele vê a realidade somente sob o olhar material, materialista. A história humana, a única realidade universal é a matéria. E a história humana é definida, como que a história humana é interpretada? Lá no sentido católico da história, que é um curso, que nós temos na Escola de História da Igreja, eu mostro como que o católico lê a história, em 9 aulas. Como que Marx lê a história? Através do modo como, em dada época, os seres humanos lidam com a realidade material. A história humana é definida de acordo com o modo que o homem, em dado período de tempo, lidou com a matéria. E toda a organização humana, em dado período, com tudo aquilo que é próprio do ser humano, é fruto da forma como, em dada época, se produziu riquezas. Por isso que Marx faz aquela distinção entre estrutura e superestrutura. Qual que é a estrutura da realidade para Marx? Aquilo que nós chamamos de aspectos econômicos. Economia. Produção de riquezas. E, como fruto desse sistema econômico de dada época, todas aquelas outras realidades que existem na sociedade humana. A religião, a política, a forma de pensar, as mentalidades, os sistemas filosóficos, os sistemas jurídicos, tudo, os aspectos culturais, artísticos, tudo tem como alicerce a forma como a economia se estrutura. E essa superestrutura vai mudando, vai se modificando, à medida que vai modificando o modo humano de produzir. Por isso que Marx divide a história, de acordo com os seus modos de produção. A história humana é lá para ele, dividida no modo de produção asiático, escravagista, feudal, capitalista. Tudo se explica pela matéria. Só isso já basta para que essa doutrina seja absolutamente inconciliável com a fé.
o marxismo leva necessariamente ao ateísmo. Porque, para o marxista, a única realidade possível é a matéria, é os meios de produção, é a vida humana neste mundo. Não há espaço para Deus, não há espaço para a alma. Se o liberal tende a subordinar a alma à carne, o comunista nega a alma. A única coisa que existe é a matéria. Não há espaço para Deus, não há espaço para a vida eterna, não há espaço para a esperança escatológica no outro mundo, não há espaço para a alma, não há espaço para a religião. A religião é o ópio do povo. A religião aliena, diz Marx. Por quê? Porque ela faz com que o ser humano fique pensando numa felicidade em outra vida e não se esforce para construir o paraíso neste mundo. Então, é absolutamente inconciliável com a fé. E Marx sabia disso, tanto é que declarava a religião como ópio do povo. A religião é só um dos aspectos da superestrutura que vai mudando e cai à medida que a estrutura muda. E ele vê, ao longo da história, qual é a constante da história para Marx. Para Santo Agostinho, como nós vimos, para a fé, a história é o combate entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, não é? Não, ou melhor dizendo, corrigir. A história não é isso. Na história se percebe o combate entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E que a história caminha necessariamente para o triunfo final de Cristo. Repito, no curso Sentido Católico da História, na Escola de História da Igreja, nós estudamos com detalhes isso. Para Marx. Para Marx, para o comunista, a história caminha para uma sociedade sem classes. E o que move a história? A luta entre uma classe opressora, a classe que em determinado momento detém os modos de produção, e a classe que não detém os modos de produção e que é explorada. Por exemplo, no feudalismo, no regime, no sistema, no modo de produção feudal, na expressão marxista, havia o nobre, o senhor feudal, né, que detinha os modos, os meios de produção e que explorava o proletariado. Os servos. Os servos, através das revoluções liberais, não é? Se rebelaram e surgiu uma nova classe dominante no sistema capitalista, que é a burguesia. E abaixo da burguesia há todo um proletariado que é explorado. Então, deveria acontecer uma nova revolução pelo qual o proletariado iria acabar com a burguesia. Então, a história é toda, e essa expressão é dele, a história é definida pela luta de classes. E é por isso que o comunista acha que ele pode acelerar o avanço da história. E ora, se a história avança com a luta de classes, o que é necessário fazer para que a história avance? O que é necessário? Incentivar a luta de classes. Opor patrão e empregado. Jogar aquele que ele considera explorado contra o explorador. Dividir a sociedade, rasgar a sociedade em um grupo de explorado, em um grupo de explorado e oprimido contra o opressor e o explorador. E neste confronto, né? Neste confronto, nascerá a sociedade sem classes. A finalidade, qual é a finalidade desse processo? Qual é a finalidade da história, não é? Marx, né? Ele, talvez por uma inspiração divina ou satânica, ele via a finalidade da história
como a sociedade sem classes, a sociedade comunista, que seria antecedida por uma sociedade socialista. O que era o socialismo para ele? O socialismo é o seguinte: no modo de produção capitalista, existe aqueles que detêm os meios de produção, que é a burguesia, e os que não detêm, mas que trabalham, que têm a força de trabalho, que é o proletariado. Vai acontecer uma revolta. Os proletariados devem se revoltar. E eles vão assumir o poder. Vai se instaurar assim a ditadura do proletariado, que é o sistema socialista. E durante essa ditadura do proletariado, as diferenças de classe vão desaparecer, a ponto de o próprio Estado nascido dessa revolução tornar-se obsoleto, e vai-se chegar a uma sociedade comunista sem classe perfeita, no qual todos gozam dos meios necessários para a sua sobrevivência, para a sua vida, etc. Seria o ponto final, o comunismo. Então, o que o homem é para o comunista, para o marxista? Ele é simplesmente uma engrenagem em um sistema. E como o homem é a luta de classes que vai acelerar a história rumo à dissolução do meio do sistema de produção capitalista, deve-se fazer o quê? Incentivar o ser humano, incentivar as paixões mais baixas do ser humano para que ele participe desse processo revolucionário, do qual ele é uma engrenagem, para se alcançar a sociedade perfeita sem classes. A família, para o marxismo, é simplesmente uma instituição civil, artificial, e que muitas vezes é opositora à evolução da sociedade rumo à sociedade perfeita socialista, e é por isso que os filhos devem ser subtraídos dos pais para serem educados pela coletividade. O direito de propriedade, obviamente, não existe, ele é, para o comunista, não é? Algo inventado pelos opressores. E a hierarquia, todo tipo de hierarquia, de autoridade, é vista como um mal em si mesmo. Os liberais ainda admitem algum tipo de autoridade justamente para impedir o caos social e para garantir, que os oligarcas, mantenham sua riqueza. Então, para os liberais ainda é aceitável algum tipo de autoridade, como uma espécie de mal necessário. Para o comunista, não. Para o comunista, a autoridade é má, exceto a autoridade que vai ser exercida pela ditadura do proletariado, que vai promover uma grande transformação social, vai acabar com todas as classes, e dessa transformação nascerá a sociedade perfeita sem classes. O objetivo deles é a consecução, a produção de um paraíso terrestre. Tirar o homem, portanto, das esperanças escatológicas do céu, para que ele busque a vida perfeita aqui. Por isso que a igreja é inimiga. A igreja, em primeiro lugar, ela ajuda a sustentar os sistemas de opressão. Por exemplo, à medida em que tem um padre e um sacerdote e um fiel, o padre está numa posição de superioridade em relação ao fiel, certo? Então, isso é uma desigualdade. Então, isso tem que ser aniquilado. A igreja, ela aliena a mente das pessoas na medida em que façam que as pessoas parem de procurar o paraíso aqui na terra para buscar, aliás, o contrário, para buscar o paraíso celestial, que para o comunista não existe.
Por isso que a igreja tem que ser destruída. Ela é uma força contra-revolucionária. Tudo na igreja é para o socialista, né? E a gente vê até hoje isso sendo feito aqui, na América Latina, a igreja sendo perseguida porque se opõe ao socialismo, que é, em si mesmo, oposto à fé católica. Em si mesmo. Não há possibilidade de ser católico e socialista, ou ter simpatia com os sistemas socialistas. Não há. Mas o Papa Pio XI, também nessa grande encíclica, né, e por isso eles têm tanto ódio à igreja, nessa grande encíclica, na Divini Redemptoris, ele se pergunta por que o comunismo, se ele é tão mau, né, ele se difunde tanto. Em primeiro lugar, ele responde, por causa das promessas deslumbrantes que ele faz. Ele conquista as pessoas, ele traz pessoas para o seu partido, para a sua corrente, para a sua ideologia, com promessas, né, de um mundo melhor, de um mundo muito melhor do que este. Eles alegam, é engraçado, o Papa Pio XI diz, né? Interessante, eles dizem não querer mais do que melhorar a sorte das classes trabalhadoras. Então eles conquistam as pessoas, não é dizendo tudo isso aqui, mas eles falam, não, nós queremos melhorar a vida dos mais humildes. Eles alegam que querem simplesmente corrigir os problemas da economia liberal. Querem apenas uma distribuição mais equitativa dos bens terrenos. Só isso que eles querem. É isso que eles fazem para conquistar seguidores. E o Papa explica, né? Os comunistas, por esses processos, né, com essas alegações, explorando sobretudo a crise econômica, em que toda parte se sente, ou seja, eles exploram situações de crise, conseguem atrair ao seu partido aqueles mesmos que, em virtude da doutrina que professam, abominam os princípios do materialismo e os monstruosos crimes que não raro se perpetram, ou seja, mesmo católicos são trazidos para o comunismo. E como em qualquer erro há sempre qualquer centelha de verdade, esse aspecto de verdade põe-no em relevo com requintada habilidade, ou seja, eles colocam foco nesse aspecto da verdade, ou seja, da crise econômica, com o fim de dissimularem e ocultarem, quanto convém, aquela odiosa e desumana brutalidade dos princípios e dos métodos do comunismo. E desse modo conseguem seduzir até espíritos nada vulgares, os quais muitas vezes a tal ponto se deixam entusiasmar que eles próprios se tornam uma espécie de apóstolos, que vão extraviar com esses erros, sobretudo os jovens, facilmente expostos a se deixarem enredar por esses sofismas. Além disso, os arautos do comunismo não ignoram que podem tirar partido tanto dos antagonismos de raça como das dissensões e lutas em que se entrechocam as diferentes facções políticas, como, enfim, daquela desorientação que lavra no campo da ciência, onde a própria ideia de Deus emudece, para se infiltrarem nas universidades e corroborarem os princípios da sua doutrina com argumentos pseudo-científicos. E o Papa Pio XI reconhece, e não é difícil entender o porquê. O liberalismo abriu caminho para o comunismo. O comunismo, apesar de ser um mal maior do que o liberalismo, ele só é possível graças ao liberalismo. Toda aquela promoção, toda aquela alteração de cosmovisão promovida pelo liberalismo possibilitou o comunismo. Mas ainda mais, o liberalismo, eu expliquei isso na última aula, como ele se opõe como eles veem as agremiações humanas como más em si mesmo. O que o liberalismo fez? O que a Revolução Francesa fez? Ela, de algum modo, pulverizou a sociedade. As sociedades, antes da Revolução Francesa, elas eram todas estruturadas
não entre indivíduos e Estado, mas em corpos intermédios, que iam desde o Estado até a família, que era o menor corpo intermédio, até chegar ao indivíduo. Isso, as associações profissionais, as corporações de ofício, tudo isso, eram corpos intermediários que funcionavam de algum modo como limite ao poder do Estado. O que o liberal faz? Não, essas agremiações aí são ruins. É necessário libertar o indivíduo. Então deixa o indivíduo solto diante de um Estado todo-poderoso. Não é? Por isso que se diz, né? Há um historiador que eu não me lembro qual, historiador francês referenciado por José Pedro Galvão de Souza. Nunca um rei absolutista teve tanto poder quanto um parlamento moderno. Nunca. Porque a sociedade foi pulverizada em indivíduos. E, nessa situação, não existem mais associações profissionais. A Revolução Francesa, através da lei de Le Chapelier, proibiu as associações profissionais, proibiu as antigas corporações de ofício, pulverizou a sociedade, deixou os indivíduos à mercê de patrões, de fato, exploradores, e, como uma espécie de parasita que vem se aproveitar dessa situação, vem o comunismo prometendo mundos e fundos para esta multidão da classe trabalhadora que foi abandonada por conta do liberalismo. E isso é necessário reforçar, A Igreja, ela também se opõe ao liberalismo econômico. Basta ler a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que impulsionou, que influenciou as primeiras leis trabalhistas na Europa por intermédio do Partido Católico Alemão no final da década de 1890, que era o Partido Zentrum. As primeiras leis trabalhistas e sociais, fruto da doutrina do Papa Leão XIII, justamente para colocar, em primeiro lugar, um freio a essa situação de desamparo das classes trabalhadoras, mas também para barrar esses oportunistas que se utilizavam dessa situação de desvantagem econômica e social dos trabalhadores para colocarem a própria civilização abaixo, que é o que Pio XI diz, que eram os comunistas. Então, por isso que ele diz, o liberalismo abriu caminho para o comunismo. Então, este ódio que o comunista tem à Igreja, ele se reproduziu em episódios terríveis. Em todo canto que o comunismo chegou ao poder, ele perseguiu a Igreja. Todo canto. O caso mais notório e que o Papa Pio XI menciona nessa encíclica é o México e a Espanha. Durante a Guerra Civil Espanhola, a quantidade de mártires que a esquerda fez, deveria fazer com que um católico corasse de vergonha ao apoiar um socialista, um esquerdista. No final das contas, do mesmo modo como o liberalismo nos acorrenta numa ideia de falsa liberdade, uma liberdade que conduz à escravidão, o comunismo institui uma espécie de ditadura da igualdade na medida em que quer aniquilar qualquer tipo de diferença entre os seres humanos. Essas ideias igualitaristas, nós nascemos com ela, não é? Nós, por exemplo, achamos... Isso vem do próprio liberalismo, mas o comunismo hiperdimensionou, né? Porque o comunismo é a própria ditadura da igualdade.
a própria ideologia da igualdade. Nós nos vemos com um sentimento de incômodo, porque uns têm mais do que outros. Claro, a miséria, a ausência de condições mínimas de vida, isso deve ser combatido. Agora, essa visão que demoniza, que nega a existência de desigualdades naturais entre os seres humanos, é inadmissível, não apenas para a doutrina da igreja, mas pela própria realidade das coisas. E nós somos continuamente, acometidos por esse pensamento igualitarista, que vê as desigualdades naturais como algo ruim. Existem igualdades justas e existem igualdades injustas. Existem desigualdades injustas, mas existem também desigualdades justas. Ou seja, a igualdade ou a desigualdade não são valores em si mesmos. Depende de qual igualdade ou qual desigualdade. Em face de quê? Em qual contexto? A desigualdade em si mesmo não é um desvalor. Não é. Ela pode ser injusta, mas não necessariamente é. Isso pode parecer um absurdo para muitos dos que estão me ouvindo, me assistindo. Mas é a simples realidade das coisas. A existência é desigual. Mas como que nós iremos nos desvencilhar desses erros, dessas doutrinas que nos foram inoculadas pelo contexto em que nós vivemos, que é o contexto moderno, se nós não conhecemos o que veio antes? Se nós não conhecemos aquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que sempre foi vivido e ensinado pela igreja ao longo dos séculos. É necessário que nós tomemos posse desse tesouro que nos pertence, que é o tesouro da fé católica. Mas como? Esta é a grande questão. Como que nós saberemos, em um contexto de crise, em um contexto em que, às vezes, cada um diz uma coisa, qual é a fé da igreja? É aquela frase que eu sempre gosto de recordar, aquela frase de São Vicente de Lerran, um santo do século V, no seu livro chamado Comunitório. A fé da igreja é aquela que foi acreditada sempre, por todas e em todo lugar. Ou seja, se nós queremos saber qual é a fé católica, nós temos que estudar a história da igreja, aquilo que foi ensinado sempre. Só que a história da igreja é um assunto complexo, vasto, que não pode ser conhecido de modo excessivamente resumido, sob prejuízo do próprio conhecimento. Nós precisamos, de fato, conhecer com uma certa profundidade este assunto. Eu mesmo já passo 12, 13 anos estudando história da igreja. Tive que recorrer a autores estrangeiros, porque há pouquíssimas fontes em português.
E o meu grande objetivo é levar a história da igreja para mais pessoas. E é para isso que eu criei a Escola de História da Igreja. A minha conversão pessoal, eu sempre digo isso, mas também a conversão de muitos alunos foi propiciada estudando a história da igreja. Porque nós vemos como que a igreja triunfou, né? Dom Prosper Gueranger falava: na história encontram-se os fundamentos da nossa fé. Porque se a gente vê de um lado como que a igreja sobreviveu a todo tipo de crise e oposição que ela sofreu ao longo de todos os séculos, e ao mesmo tempo como que 12 homens humildes, em sua maioria analfabetos, conquistaram o maior império da antiguidade e levaram, a sua fé para todos os cantos do mundo, nós vemos que há ali um milagre, há ali a prova da autenticidade dessa fé. É para isso, para levar a história da igreja para vocês, que eu criei a Escola de História da Igreja. A Escola de História da Igreja é uma escola, como o próprio nome diz, com vários cursos. Não é um curso online, mas uma escola. E a maior parte das aulas, elas são elaboradas com base em fontes que são pouco acessíveis, que para a qual vocês terem acesso, teriam que recorrer a aprender outras línguas, despender um grande tempo da vida de vocês fazendo pesquisas que, até talvez pela própria situação de vida de vocês, seria impossível, mas você não precisa fazer isso. Só com a Escola de História da Igreja, o objetivo é você conhecer a história da igreja com profundidade, não baseada em um autor apenas, mas em vários, em sua maioria até não traduzidos, baseado em fontes primárias, conhecendo a história da igreja desde as origens até os tempos atuais. Quando existe um curso principal, que é o curso de História Universal da Igreja, que quando será concluído terá mais de 200 aulas. Nós já estamos na aula 70. Nós já estamos lá no século VIII. E nós temos outros cursos também. Um curso muito importante, que é o curso de Patrística, no qual nós estudamos 36 obras dos santos padres da Igreja, aqueles padres que você já deve ter ouvido falar: Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Irineu, São Justino, Santo Inácio de Antioquia e tantos outros. Estudando as obras deles, que são difíceis, na maior parte delas, mas dando-lhes a chave de compreensão delas. São obras muito densas e que são estudadas em aulas, algumas maiores, outras menores, dependendo da profundidade, do tamanho da obra, para que vocês compreendam e vejam como que a fé católica é a mesma desde o princípio. E a escola, como eu disse, não é só um curso. Existem vários cursos, como o de Patrística, além do curso principal que narra a história da igreja com detalhes desde o princípio, mostrando como a igreja foi vencendo cada adversidade que foi colocada para ela, e outros cursos menores, alguns deles já concluídos, como o curso sobre a vida do rei São Luís, que é um santo que eu escrevi um livro, que já está concluído, o curso, o curso O Sentido Católico da História, que mostra, justamente contra essas ideologias, como que o católico vê a vida humana e a história humana. Esse curso já está concluído também. O curso de História de Roma, mostrando como que Roma foi preparada de algum modo por Deus para ser ali o campo no qual a semente do Evangelho foi semeado primeiro. Também já está concluído. Nós temos monitorias mensais com temas pré-definidos para que se tire dúvidas relacionadas a esses temas. Nós temos uma comunidade de alunos para que vocês possam interagir e crescer juntos
o conhecimento, e cada aula tem um material de apoio escrito, não é? Para que vocês se aprofundem, para que vocês revisem o conteúdo, enfim, né, com muitas imagens que eu utilizo nas aulas, com mapas retratando cada contexto, enfim. Muitos de vocês devem acompanhar, né, o meu trabalho aqui no YouTube, nas aulas semanais que eu dou de história da igreja, e muitos perguntam, onde é que está a aula que você falou que deu a respeito de tal coisa? Essa aula esteve no YouTube, mas não está mais. Por quê? Ela vai ao ar no YouTube, mas depois de alguns dias ela é retirada e vai apenas para a escola de história da igreja, para os alunos, né? Estão lá, para os alunos que são matriculados. Então, do curso de História Universal da Igreja já tem 70 aulas. No YouTube, a maior parte, né? Deve ter umas 4, 5 ou 6 disponíveis permanentemente no YouTube, mas todas as outras ficam apenas para acesso dos alunos da Escola de História da Igreja que podem assistir quantas vezes enquanto durar a sua matrícula, né? Bom, e todo esse conteúdo da escola, tudo isso sai apenas por R$ 45 mensais, em 12 vezes. A assinatura é anual. Então, você assina a anuidade, mas tem a opção de pagar mensalmente, parcelado, por apenas R$ 45 por mês. E eu faço questão, porque eu sei, não é, que nem todos têm, em determinado momento, o valor para desembolsar, ou não tem como... tem as questões envolvendo limite de cartão, etc. Então, eu procuro facilitar ao máximo, a matrícula. Então, nós aceitamos pagamento em cartão de crédito, boleto, Pix, né? Para aquele que não pode usar aquele que não tem possibilidade de parcelar no cartão, eu possibilito parcelamento por boleto de até 5 vezes, né? Ou seja, você pode parcelar no boleto em 2, 3, 4, 5 vezes. E é indiscutível que é um valor muito pequeno, considerado o conteúdo que é disponibilizado. É um valor muito pequeno, né? Só, por exemplo, a coleção de História da Igreja do Daniel Hopes, que é apenas uma das fontes que eu utilizo para as aulas, né, sai a R$ 1.500. Né? Então imagine isso, somado todas as outras fontes bibliográficas que eu utilizo para montar, para formar, preparar cada aula. Enfim, o valor não tem nem comparação, não tem nem como comparar, né? Inclusive, essa é a ocasião para o lançamento de um novo curso da Escola de História da Igreja, que é o curso As Muralhas da Igreja. Neste curso, nós estudaremos mensalmente, durante um ano, 12 documentos papais essenciais para nos preservarmos dos erros modernos. Documentos papais, alguns que condenam, outros que condenam e apresentam a solução para erros como o liberalismo, como o comunismo, como o modernismo, enfim. Essas muralhas que os santos padres construíram em torno da igreja, como pastores, para proteger o seu rebanho dos lobos que querem dilacerá-lo, e são praticamente esquecidos. Muitos desses documentos eu mencionei na aula passada e nessa. Nós iremos estudar com profundidade para extrair do que estes santos padres ensinaram as armas para nos preservarmos dos erros do mundo moderno. Este será o curso As Muralhas da Igreja. E eu havia dito, né, que eu daria um presente para quem fizesse a pré-matrícula, correto? Você lembram disso? Eu disse no começo dessa aula. É o seguinte, quem garantir a sua vaga na pré-matrícula, que eu já vou explicar o que é a pré-matrícula,
Quem se inscrever na pré-matrícula e depois efetivamente se matricular, se inscrever na Escola de História da Igreja, vai receber o curso As Muralhas da Igreja gratuitamente. E quem perder a pré-matrícula e se matricular depois, não vai receber gratuitamente este curso, mas vai poder adquiri-lo à parte. Então, deixa eu ser mais claro. O curso As Muralhas da Igreja vai ser pago. Só que, se você se inscrever na pré-matrícula e depois efetivamente se matricular na escola, você vai recebê-lo gratuitamente. Enquanto aqueles que se matricularem depois da pré-matrícula não receberão gratuitamente o curso, mas poderão adquiri-lo à parte. E se você já é aluno da Escola de História da Igreja, fique tranquilo, porque você receberá, igualmente, acesso ao curso As Muralhas da Igreja. Então, isso que eu disse vale apenas para os novos alunos. Para quem já é aluno e que está aqui assistindo, vai receber acesso a este curso. Certo? Bom, então, se você quer se juntar a mim e a centenas de católicos que estão mergulhados na história da igreja, preste muita atenção no que eu vou explicar agora. Veja, a abertura das matrículas será no domingo, dia 16, ao meio-dia. Dia 16 ao meio-dia. E as matrículas, a possibilidade de se matricular será apenas até a quinta-feira, dia 20. Então, as matrículas ficarão abertas do dia 16, domingo, ao meio-dia, até quinta-feira, dia 20. Então, para que você garanta a sua matrícula rápido e receba gratuitamente, o curso As Muralhas da Igreja, se inscreva na pré-matrícula, certo? É por isso que eu criei essa lista para que você se inscreva antes da abertura no domingo, tá? Então, entrando na página da pré-matrícula, você vai conhecer com mais detalhes a respeito da escola, como funciona a escola, e já adianto, a pré-matrícula é gratuita, ok? Então, não tem por que você não fazer. Depois você irá, de fato, efetivar a sua matrícula, mas a pré-matrícula é gratuita. A lista de pré-matrícula estará aberta até sábado e as matrículas se iniciarão no domingo, se estendendo apenas até a quinta-feira, certo? Então, se você quer garantir a sua vaga e o bônus gratuito, que é o curso As Muralhas da Igreja, acesse aqui o link que está sendo disponibilizado no chat e na descrição do vídeo também, para fazer a sua pré-matrícula, certo? Quem já conhece a Escola de História da Igreja sabe que as turmas elas não são abertas com frequência. E eu não irei abrir tão cedo uma nova turma. Então, essa turma, essa nova turma que está sendo aberta agora, já é depois de muitos meses, desde a última. Então, se você tem interesse, se você quer tomar posse desse tesouro que te pertence, que é o tesouro da história da igreja, de tudo aquilo que a ela está relacionado, não deixe de se inscrever. Então, se inscreva na pré-matrícula e, a partir do domingo, efetive, de fato, a matrícula. Mas este curso ainda não acabou. Amanhã nós teremos uma última aula que trata, como vocês verão, de um parasita que se inoculou dentro da própria igreja e que é talvez mais perigoso para as nossas almas, e eu vou explicar por quê, do que o próprio liberalismo
e do que o próprio comunismo. Eu espero vocês.